saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz nessa noite por essa oportunidade. Agradeço a Deus primeiramente e a diretoria do introdutório, o irmão Marcelo e o vice irmão Eric. Uma bênção na casa do Senhor. Mais delongas, o texto vai ser Atos 18, 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meus irmãos, eu meditando nessa palavra, no livro de Paulo, de Atos, Paulo em Coríntios. Coríntios era uma cidade rica, importante, movimentada, havia comércio, diferentes culturas, muita influência, mas apesar de toda aquela riqueza material, existia uma profunda pobreza espiritual. Deus manda Paulo para aquele lugar e, na verdade, Deus nos envia para lugares que precisam do Evangelho. Corinto tinha dinheiro, mas precisava de Jesus. Tinha comércio, mas precisava de transformação. Tinha movimento, mas precisava da presença de Deus. E Paulo não olhou para a dificuldade daquele lugar e disse: aqui não tem jeito. Ele foi anunciar Cristo. Irmãos, talvez nós olhemos para a nossa sociedade e pensemos: está tudo tão difícil. Mas quanto mais escuro está o ambiente, mais necessário é a luz. A igreja não foi chamada para esconder do mundo, mas para ser luz no meio das trevas. Talvez Deus tenha colocado você em uma família que precisa de Jesus. Talvez no seu trabalho existam pessoas que precisam ouvir a palavra. Talvez sua vizinhança necessita de uma palavra. Não despreze o lugar onde Deus colocou você. Onde existe necessidade espiritual, existe oportunidade para o Evangelho. Paulo tinha medo, mas dependia da graça. Paulo não chegou a Corinto como um super-homem espiritual. Ele já havia sofrido perseguições em Filipos, Tessalonica e Bereia. Por isso ele mesmo declara em 1 Coríntios 2 e 3: e eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. Olha que coisa linda. Paulo tinha medo, Paulo sentia fraqueza, Paulo carregava preocupações, mas ele nunca desistiu. Aleluia, glória a Jesus. Isso nos ensina que ter medo não significa falta de fé. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar obedecendo a Deus, mesmo quando sentimos medos. Talvez aqui esteja dizendo: eu estou fraco, eu estou cansado, não sei se vou conseguir. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Deus não precisa encontrar uma pessoa perfeita para usar. Ele procura pessoas dispostas a depender da graça. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que eu não tinha a coragem de vir aqui no púlpito para pregar, para falar do Senhor, mas a partir desse ano de 2026 eu tive uma ressurreição espiritual e Deus me chamou, e eu tiro essa lição de Paulo em Coríntios como na minha vida eu tenho para falar do que Deus fez na minha vida, que seja de motivação, que seja como posso dizer, de espelho para novos convertidos, pois Deus fez um milagre me libertando daquela vida mundana, do alcoolismo, das drogas, e como é provado cientificamente
E na medicina, o alcoolismo e o usuário de droga, ele não tem cura. É um paciente que deve ser observado, né? Mas aqui estou eu, porque para a medicina não tem cura, mas para Jesus tem cura. Porque Ele cura, transforma e opera milagres. Quando a nossa força acaba, a graça de Deus continua. A oposição não fez Paulo desistir. Paulo começou pregando na sinagoga. Ele anunciou que Jesus era o Cristo, mas veio a oposição. Alguns rejeitam a mensagem. Paulo poderia ter pensado: já tentei, não deu certo, mas ele não desistiu. Ele mudou o lugar, mudou a estratégia, mas não mudou a missão. Aqui está uma palavra para nós: uma porta fechada não significa que o chamado terminou. Às vezes Deus permite que uma porta se feche para nos conduzir a outra. A oposição pode mudar o caminho, mas não precisa mudar o propósito. Foi nesse momento que Deus falou com Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo. Deus não prometeu que Paulo nunca mais teria problemas. Deus prometeu algo maior: eu sou contigo. A nossa gratidão é uma ausência de problemas. A nossa garantia é a presença de Deus conosco. Para concluir a minha saudação, quando olhamos para Paulo em Corinto, aprendemos 3 coisas. Corinto era rica, materialmente, mas pobre espiritualmente. Por isso precisamos do Evangelho. Paulo estava fraco e com temor, mas aprendeu a depender da graça de Deus. Paulo enfrentou oposição, mas não abandonou a missão. E talvez essa seja a palavra para alguém nessa noite. Não desista. Se você está fraco, dependa da graça. Se está com medo, confie na presença de Deus. Se está enfrentando oposição, permaneça firme. Porque Deus disse a Paulo: não temas, porque eu sou contigo. Igreja, não porque somos fortes, não porque temos todas as respostas, não porque tudo está fácil, mas porque Deus está conosco. Enquanto a nossa força acaba, a graça dele continua suficiente. Que Deus nos ajude a dizer: Senhor, mesmo fraco eu continuo, eu vou continuar, mesmo com medo eu vou continuar, mas enfrentando a oposição eu vou continuar, porque tu estás comigo. Amém. Eu agradeço a oportunidade.